aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete, resumo do episódio 353. E a mãe Serrezinha brincavam de esconde-esconde, mas estava mais para pega-pega entre os dois. E que pegada do Yamã-Bê e Gato, meu Deus do céu! Ambos ficaram hipnotizados, trocando olhares, e não perceberam a presença de Yusuf e Uiku, e foram pegos, obviamente. Serrezinha, constrangida, desceu como sempre atordoada, ao passo que Yamã-Bê e Gato sorria a canto de boca, com aquele olhar de sapeca. Na sala, Yusuf se perguntou onde estavam tio Zia e Tchek, pois é, Zia é bem espertinho, hein? Uiku naquele momento disse que já haviam procurado em todos os lugares, mas eles não estavam em lugar nenhum. Alguém consegue imaginar Ikmal brincando com Zia de pique-esconde? Pois é, Yusuf disse que não tinham olhado o jardim, dizendo que talvez estivessem lá. Enquanto eram procurados, Zia contou uma história da infância dele sobre um piquenique. Ele disse que a infância foi difícil, mas que aquele dia foi legal. Ele contou o que fizeram. Foi tão divertido, mas ele caiu de uma árvore e teve que ser hospitalizado. Pois é, Nazaré não deixa ninguém ser feliz 100%. Ela não livra nem as criancinhas. Naquele momento, Florzinha riu com a história, que não foi tão mal. No final acabou tudo bem e valeu a pena, segundo Zia. Florzinha disse que adorava pular corda e que poderia fazer aquilo sozinha. Ela disse que tinha um pássaro e que adorava passar um tempo com aquilo e que o nome dele era Bal. E Zia, após repetir o nome, disse que era fofo. Em seguida, Yusuf e Uiku encontraram os dois e Zia, sem graça, disse que foram pegos. E Florzinha disse que eles tinham esquecido do jogo, pois é. Mas o Zia disse que de certa forma foi um pouco melhor, pois eles tinham conversado. Eita, Zia mandando a visão, não é bobo não? Serrezinha estava em seu quarto com insônia para variar, pensando no abraço gostoso que deu no tudão. Lembrou também daquela mão enorme e linda sobrepondo a dela durante o treino. Ah! Não acabou por aí. Lembrou da pegada maravilhosa, marca registrada do Yamã-Bê e Gato, que a deixou desestabilizada, juntamente com o fandom, é claro. Aquele olho no olho foi de tirar o fôlego. Com aquele homem não precisa de muita coisa, não é verdade? Preciso orar todas as noites para não ir para o mármore, Senhor. Em seguida, Serrezinha de Calcutá murmurou que tudo tinha sido por causa daquele dever de casa que o médico havia dado para ela. Ele pediu para ela enfrentar os medos que ela tinha e que passassem tempo juntos. Logo depois, ela disse que os sonhos seguiam. Serrer disse que ele deveria ter dado um caderno para anotá-los e, após olhar a hora no celular, disse que provavelmente ele não estava dormindo ainda. Em seguida, ela partiu para o escritório, mas percebeu que a porta estava entreaberta e do ângulo em que estava, conseguia ver aquele deus turco dormindo serenamente no lado da cama que ela costumava dormir, Kikuchi. E após hesitar um pouco, Serrer entrou para pegar uma agendinha que estava sobre a cômoda. Naquele momento, ela lembrou das palavras do médico em que dizia que ela deveria abaixar seus escudos defensivos e tals. Na ocasião, ele disse que não havia nada de errado em esquecer os bons velhos tempos e entrar em contato com seus entes queridos novamente, estando perto deles novamente. Após o insight, Serrer se perguntou sobre o que estava fazendo ali e ficou admirando o Tudão-Bê e Gato dormir como um anjinho, pois é. Em seguida, ele abriu os olhos e a pegou pelo braço quando ela tentou fugir. Mais uma pegada maravilhosa para a conta. A respiração de ambos ficou ofegante e assim que segurou nos braços da Serrer de Calcutá, Yamã disse que sentia muito a falta dela, rolando um beijo. Mas como estava bom demais para ser verdade, tendo em vista que a roteirista é Nazaré,
Aquilo era apenas um sonho de Seher de Calcutá, que acordou desestabilizada chamando pelo nome do Yaman Beigato. A menina sentiu calor dizendo que ele a beijou. Em seguida sentiu palpitação, calor excessivo e sede. Mas como de costume, nunca tem água na moringa. É isso mesmo, produção. Em seguida ela perguntou sobre ter tido aquele sonho. Normal, geral sonha com esse homem. Um homem com esses atributos todos é uma raridade. Ela teve o insight do momento em que ele disse que sentia muito a falta dela e do beijo também. Eita! Logo depois, ela disse que o médico pediu que ela escrevesse os sonhos em um diário de sonhos, mas perguntou como poderia escrever aquilo, sobretudo, como poderia contar, e ao final disse que não. Vulcan conseguiu imobilizar Ali totalmente lelé da cuca fazendo ameaças, mas como as cenas foram muito fortes, preferi não colocar no canal. Seher começou a anotar na agenda tudo o que aconteceu nos sonhos dela detalhadamente. Ela disse que foi atraída por ele como um redemoinho irresistível e que ele a beijou. Em seguida, ela lembrou que o médico disse que escrever era a melhor maneira de lembrar e refletir sobre aquilo mais tarde. Em pensamento, Seher disse que seu coração bateu forte no peito naquele momento e que acordou e continuou escrevendo tudo com requintes de detalhes. Yusuf entrou e, curioso, quis saber o que ela escrevia naquele caderno. Proibido para menores, Cupidinho. Seher de Calcutá disse que estava fazendo a lição de casa. Yusuf disse que ela era engraçada. Seher perguntou se ele queria alguma coisa e a criança disse que havia esquecido seus cadernos lá e que estava atrasado para a escola. Naquele momento, Seher disse que tudo bem, mas lembrou que tinha uma consulta médica e o Suf acabou pegando tudo que estava sobre a mesinha, inclusive a agenda com as anotações que ela havia feito. Jenger disse que o café da manhã estava quase pronto, mas Yaman Beigato dispensou, dizendo que não era necessário e que teriam que sair imediatamente. Quando Seher se aproximou do Tudão, ele perguntou como tinha sido a noite dela e se ela havia sonhado. Yaman a lembrou de anotar os sonhos dela conforme solicitado pelo Aziz Beigato também, e que foi por aquele motivo que ele perguntou. Naquele momento, Seher teve o insight do beijo que ela não esquece mais. Depois disse que teve um sonho ridículo e que não foi importante. E que não conseguiu dormir depois, isso porque não foi importante. Em seguida, Seher chamou Yusuf, ao passo que a criança se ligou que a agenda não pertencia a ele, deixando-a dentro da pasta do tio. Enquanto Seher estava pronta para ser consultada, Aziz notava que ela amassava um lenço de papel como de costume, demonstrando ansiedade em um nível máximo. Logo depois, ele perguntou se ela havia começado a fazer a lição de casa e se ela teve algum sonho à noite. Um pouco resistente para responder, Seher de Calcutá disse que achava que tinha visto alguma coisa e o Aziz quis saber o que ela queria dizer. Seher disse que teve um sonho, mas sem sentido. Ela falou que foi apenas um sonho que nem valia a pena contar. E Aziz disse que seus sonhos não eram apenas sonhos e que contavam muito sobre eles. Ele disse que precisavam olhar atentamente para os sonhos e tentar decifrar as pistas que eles davam para que eles se conhecessem e recuperassem o que escondiam no cofre. Em seguida, Seher disse que havia lembrado que na noite passada sonhou que estava fazendo quibes. Pois é, gente, quibes. Eita, mentirinha! Que historinha de quibe é essa, Serrezinha? Ela disse que então aquilo significava que ela estava com medo de quibe ou desejando quibe. Acho que as duas alternativas estão corretas. Essa história de quibe foi demais para mim, gente. Eu ri muito hoje. Ela perguntou se o médico não achava aquilo meio bobo e, após sorrir, Aziz disse que não, tomando seu inseparável chazinho. Ele perguntou se ela estava ciente de quão profundo era o símbolo do quibe. Nós sabemos. Seher perguntou o que ele quis dizer. Aziz explicou.
a respeito da estrutura de um quibe. Pois é, gente, acreditem. Ele disse que tinha uma camada dura do lado de fora. Eita, tá parecendo aula de anatomia isso, hein? Ele falou que por dentro tinha um recheio mais macio. E Seher de Calcutá, naquele momento, ficou com cara de paisagem. Ele disse que o quibe escondia seu sabor por dentro. Enfim, foi uma explicação longa sobre o potencial de um quibe. Ele disse que ela não poderia alcançar a deliciosa essência a menos que passasse por ela. Está certíssimo. Ele falou sobre ela não conseguir se expressar e tal. Seher, naquele momento, não entendeu como aquilo passou a ter ligação sobre ela e se ele havia tirado tudo aquilo de um quibe, ou seja, as impressões que ele teve dela e o sonho com o quibe. Após uma risada, ele falou que aquela era a magia dos sonhos e partiu para o chá. Ele disse que como ela via cada símbolo, cada objeto, era importante para eles. Logo depois, perguntou se ela havia sonhado com mais alguma coisa e Seher ficou caladinha e com muita sede. Enquanto separava alguns documentos em seu carro, Yaman notou a agenda que caiu em seu colo. Em seguida disse que aquilo era um diário de sonhos, perguntando o que fazia ali. Yaman abriu e leu que Serrezinha de Calcutá havia escrito sobre ter sido atraída por ele como um redemoinho irresistível, sobre o beijo e o coração que batia forte e tals. Imediatamente Yaman Bey Gato ficou felizinho. Em seguida, ele disse que ela o viu no sonho dela e rapidamente escondeu dentro da pasta. Pois é, durante a consulta, Serrezinha voltou a ter o tique nervoso com o lenço de papel que já fica à disposição dela. Aziz só ficava observando. Seher falou sobre o sonho que teve, detalhando tudo. Em seguida, Aziz disse que Yusuf tinha 6 anos, perguntando se era tão forte. Resumindo, Seher contou como se tudo tivesse acontecido com Yusuf. Naquele momento, Aziz quis saber mais e ela disse que ele, no caso Yusuf, disse que sentia falta dela e que a beijou. Em seguida, ela disse que quis dizer que Yusuf a beijou na bochecha enquanto não parava de beber água. Aziz disse que precisava fazer uma pergunta. Ele quis saber por que ela estava corando em dizer aquilo para ele e por que aquele sonho a deixava envergonhada. Ao colocar a mão no rosto, Seher disse que não estava corada e por que ela teria vergonha. Ela justificou dizendo que estava muito quente ali e que aquele era o motivo. Ela perguntou o que o sonho dela significava. Afinal, ele havia dito que os sonhos eram causados por desejos ou medos. Ela perguntou se o medo poderia ser a causa daquele sonho e Aziz disse que não era o caso. E Seher ficou sem graça. Yaman aguardava Serrezinha no carro, sorrindo e lembrando do que tinha lido. Logo depois, ele disse que o segredo dela era dele também e que continuaria com ele até que ela quisesse contar. Logo em seguida, Seher entrou no carro toda atrapalhada e Yaman Bey Gato a ajudou a colocar o cinto, ao passo que Seher lembrava das palavras do médico sobre o desejo profundo de se tornar um e se reunir, e que aquilo a fez sonhar. Ele também disse que ele a agarrou com força, então ela experimentou ser puxada. Ele perguntou se ela queria estar com ele como antes e tals. Em pensamento, Seher perguntou se o Aziz Bey poderia estar certo sobre ela querer ser a mesma de antes. Em seguida, Yaman perguntou como tinha sido, e Seher falou que estava um pouco atrasada, enrolando o homem, mencionando que conheceu a nova garota Nasli e tals. Ela disse que ele ofereceu café e ela não pôde dizer não e que a menina era muito doce. Yaman quis saber se ela tinha contado ao Aziz sobre os sonhos dela e o que ele disse. Como Seher não respondeu, Yaman quis saber por que ela estava nervosa e se teve um sonho ruim. Seher respondeu que não e que viu Yusuf no sonho dela. Serrezinha, depois que perdeu a memória, passou a mentir, pois é. Yaman, curiosíssimo, quis saber o que Aziz Bey disse
e Seher falou que ele disse que ela queria se aproximar dele e ser a mesma de antes. Após um sorrisinho canto de boca, Yaman disse que Aziz era uma pessoa competente e que aquilo era óbvio. Resta saber se é psicopata? Logo depois, Yaman perguntou se o Suf era o homem dos sonhos dela e Seher preferiu não se pronunciar pedindo que fossem. Jenger notou que Yaman estava feliz e que tudo estava progredindo. Yaman disse que tinha sido bom. Ele disse que era como se ela estivesse se aproximando dele passo a passo. Jenger disse que se ele continuasse lutando, ela continuaria lembrando. Na sala, Seher não conseguia se concentrar na leitura, lembrando das palavras do Aziz. Ele disse que ela queria ser a mesma de antes para ser inteira. Seher se questionava sobre os sonhos e que culpa ela tinha. Ela se perguntava sobre ele ter dito para ela escrever o sonho daquela noite. Ela disse que o coração dela não aguentaria. E em seguida, ela disse que não podia. Seher não vai querer por alguns dias. Yusuf chegou eufórico, animado para seu aniversário. Yaman chegou naquele momento. Seher quis ir para o quarto, mas a campainha tocou e a Dalet recebeu algumas decorações para o aniversário do Cupidinho. Yaman pediu que Yusuf verificasse para saber se tinha gostado. Seher quis ajudar Yusuf a abrir a caixa e logo em seguida perguntou o que significava aquilo. Yusuf explicou que não estava em uma grande floresta, mas que estava animado e que ele queria que fosse como a selva. Na verdade, era o sonho dele. Yaman disse que queria que os sonhos do sobrinho se realizassem. Logo em seguida, Seher lembrou do momento em que Yaman, nos sonhos dela, disse que sentia muita falta dela. Yusuf em seguida disse que o tio fazia os sonhos virarem realidade. E Seher deu um sorrisinho sem graça, dizendo que iria para o quarto. Porém, Yusuf pediu que a tia fizesse a decoração com o tio e que ele adoraria decorar também, mas que tinha lição de casa. Yaman disse para a criança que ele e a tia cuidariam daquilo e Serrezinha de Calcutá concordou. E amanhã terá festinha com a Princess, deixando Yaman bem gato de boca aberta. E ela também vai ficar encantada com ele, pois é? Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.